Sabemos que o minério de ferro é o carro-chefe para a Vale, mas ela também está apostando no cobre e acabou tendo bons resultados, apesar da crise com os carros elétricos. E é claro, vamos entender como isso aqui está afetando positivamente a companhia. E uma notícia excelente, afinal de contas, a Copasa está propondo um pagamento de dividendos extraordinários através desse fato relevante que a empresa acabou de trazer, e eu mostro o documento protocolado na CVM. Mas não é apenas isso não, a empresa também quer aumentar o seu capital social. Além disso, a Porto Seguro confirmou, trouxe na ata do Conselho de Administração, um novo anúncio de pagamento de dividendos da Porto Seguro. Também vamos entender o segredo da Embraer, pelo menos para ela alcançar essa cifra de 24,7 bilhões de reais de valor de mercado. E será que realmente é uma boa empresa? Agora temos que a Suzano está propondo aumento de capital também. E olha que é um grande aumento, estamos falando aqui de 10 bilhões de reais que a empresa quer fazer o aumento do seu capital. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, meu sorte virtual, aqui é o Alex e vamos começar justamente pela matéria da Vale. Lembrando que aqui no Giro do Mercado é justamente para a gente manter a nossa comunidade bem informada sobre os assuntos relevantes que estão acontecendo na economia e também relacionados às empresas. Mas é claro, se você quiser pedir um vídeo específico de uma determinada empresa, é só deixar nos comentários abaixo. Essa matéria aqui relacionada à Vale, que é uma das maiores mineradoras globais, tem focado justamente na divisão de metais básicos, incluindo aqui o cobre, como está na questão desta matéria. E o ponto dessa matéria é justamente entender que as apostas da Vale fizeram sentido no resultado dela, até mesmo porque as cotações do lítio caíram cerca de 80% em um ano, com as incertezas que estavam rondando aqui o mercado, especialmente por conta dos veículos elétricos. Em contrapartida, o cobre seguiu negociado em valores mais elevados. É importante destacar, inclusive, que a estratégia da companhia, ou seja, da Vale, incluiu a venda de 13% da Vale Base Metals, que foi por uma excelente quantia de 3,4 bilhões de dólares para uma empresa saudita chamada Manara Minerals e também a americana Engine No. 1. Sendo que na época que isso aconteceu, eu também trouxe esse vídeo aqui para a nossa comunidade há praticamente 9 meses atrás, fazendo uma grande avaliação do cenário da Vale, porque na época estava fora do radar. E é claro que depois disso surgiram várias oportunidades do mercado relacionadas à companhia, que não foi apenas o pagamento de dividendos, mas também oportunidades até mesmo de lançamento de puts e outras operações mais estruturadas relacionadas a opções de ações, que inclusive eu trouxe no canal no Começando do Zero falando sobre a Bradespar. E mesmo depois de todo esse tempo, eu estou mostrando esse vídeo porque ele vale a pena ser assistido para compreender o que aconteceu na época e como isso aqui está sustentando bons resultados, inclusive nos dias atuais. Podemos ver inclusive esse gráfico aqui do cobre, em que as cotações estão voltando até mesmo aos patamares de abril de 2023. Depois de um longo período aqui de zigue-zague do mercado, algumas quedas e então recuperação mais para o final do ano, início do ano de 2024, sobretudo agora, superando os topos anteriores. Na contramão está o lítio, literalmente de ladeira abaixo. E essa grande aposta que a Vale fez no cobre acabou sustentando o seu preço mesmo diante de incertezas no setor de veículos elétricos, diferentemente do lítio, que sofreu essas quedas robustas que eu acabei de explicar. A diversificação do uso do cobre, então, não apenas em veículos elétricos, mas também em construção civil e energia, ajudou a manter a demanda e os preços em alta da commodity. E é por isso que essa negociação relacionada à Vale fez tanta diferença. Primeiro, para o valuation da empresa, que ajudou a trazer clareza para o mercado de quanto de fato vale a Vale. Fica um pouco cacofônico, mas de fato é o valor intrínseco da Vale, porque apenas a divisão da Vale Base Metals, com uma pequena fatia, digamos assim, de 13%, teve essa negociação de 3,4 bilhões de dólares. Até porque, se observarmos, o valor da Vale no mercado é de 276 bilhões de reais. Então, mesmo para aqueles que não têm acompanhado aqui o Ativo Virtual, fica fácil de fazer essa conta e ver que realmente a Vale está descontada em relação ao valuation que o mercado está fazendo dela, inclusive para empresas, inclusive para o Fundo Soberano da Arábia Saudita. De acordo com o diretor da área de mineração de um dos times do Bradesco BBI na América Latina, o Rafael Barcelos, ele disse: o cobre captura tanto tendências da velha economia como a demanda industrial e de construção civil, bem como da nova economia, como carros elétricos e power grid, ou seja, as linhas de transmissão. Isso ajuda a diversificar e deixa a commodity menos dependente. No limite, o cobre está um pouco mais protegido.
Por outro lado, ainda falta investimentos. O setor de cobre continua enfrentando uma falta crítica de novos investimentos, aumentando então a pressão sobre a oferta. E esse cenário fica exacerbado justamente pelo longo ciclo de desenvolvimento de projetos de cobre, que, segundo essa matéria, gira em torno de 12 a 15 anos. E também um outro ponto relacionado a esse tema aqui, para complementar esse resumo que eu estou trazendo para a nossa comunidade do Ativo Virtual, é que a escassez de novos projetos acaba contribuindo aí para manter os preços elevados, justamente porque tem uma dificuldade em expandir rapidamente a oferta para atender a crescente demanda global. Ou seja, tem potencial aqui justamente para a Vale continuar explorando. Já a acomodação do lítio, o mercado tem experimentado uma correção após um período forte de altas, com preços caindo dramaticamente devido ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, a rápida expansão dos projetos de lítio não foi acompanhada por um crescimento equivalente na demanda por veículos elétricos, por exemplo, onde tem casas de análise afirmando que o valuation das empresas de lítio quase atingiu uma bolha. Então, apesar dessa acomodação, o lítio permanece como sendo um componente crítico para a transição energética, com expectativa de recuperação da demanda e estabilização de preços futuros. Atualmente, as ações da Vale continuam em queda, no acumulado dos últimos 12 meses, de 17,88%. Isto nessa cotação dos R$ 60,88 da data de gravação desse vídeo aqui. O PL continua extremamente convidativo, apenas 6,92 nesse múltiplo, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E o PVP mostra que ela está 45% acima do valor patrimonial, mas com um dividend yield muito interessante, de 11,47%. E já vimos que a Vale está sendo considerada pelos grandes investidores como fora do seu preço, ou seja, essa queda dos 17%, quase 18%, está atrelado a outros elementos que não cabe elaborar todos eles nesse vídeo aqui, mas quem vem acompanhando o Ativo Virtual, especialmente o giro rápido do mercado e os vídeos especializados da Vale, já consegue ter uma visão muito mais clara do que está acontecendo com a Vale e assim decidir se a empresa é ou não é uma oportunidade no mercado. E é claro, sempre tem espaço, se vocês quiserem que eu priorize na agenda do canal mais conteúdos a respeito da Vale ou algum conteúdo específico que vocês desejem saber, é só deixar nos comentários abaixo que assim eu consigo priorizar na agenda do canal. E vamos falar agora do novo anúncio de pagamento de dividendos da Porto Seguro, que afinal trouxe na sua ata do Conselho de Administração, que aconteceu no dia 25 de março de 2024, a decisão sobre esse assunto. E dentre as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração, que vai aprovar as contas do exercício social a ser encerrado no dia 31 de dezembro de 2024. Então notem, a empresa já está fazendo um pagamento referente ao exercício social deste ano, e não mais do ano de 2023, porque para ela já foi pago tudo que precisava ser pago referente ao exercício social do ano de 2023. E ela deixa isso bem explícito, dizendo que essa proposta de declaração de juros sobre capital próprio está relacionada ao primeiro trimestre do ano de 2024. E como o primeiro trimestre do ano de 2024 ainda não acabou, fica ainda mais claro que ela está fazendo um adiantamento e é por isso que ela está pagando em forma de JCP. E só lembrando, tem alíquota fixa de 15% de imposto de renda retido na fonte. Mas aqui o valor vai ser de 192 milhões de reais, a empresa vai pagar para os seus acionistas. E é claro, para facilitar nossa visualização, vamos ir aqui no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas. Assim a gente vai ter acesso ao quadro Resumo que está no radar de dividendos. Ferramenta essa do Ativo Virtual, vai lá no site da CVM e traz em primeira mão todos os novos anúncios para a nossa comunidade. E aqui temos que a Porto Seguro aprovou o pagamento no dia 25 de março, ou seja, na última segunda-feira. O pagamento em forma de JCP, com data para o dia 28 de março de 2024, ou seja, nesta quinta-feira, e a data do pagamento não foi confirmada ainda, mas já vou comentar sobre isso. O valor a ser pago vai ser de praticamente 30 centavos por ação ordinária PSSA 3, gerando uma rentabilidade bruta de 0,97%. Quando a gente observa a ata da reunião, ela declara que a data do pagamento ainda vai ser definida pela administração e aprovada na Assembleia Geral Ordinária da companhia, que também vai aprovar as contas do exercício social do ano de 2024. E quando é que vai acontecer? Bem, basta vir aqui no site de Relações com os Investidores da
Porto Seguro. E se observarmos o calendário de eventos, vamos ver que em março, no próprio dia 28 de março, vamos ter a Assembleia Geral Ordinária. Ou seja, a data com também vai ser a data da Assembleia Geral Ordinária que vai definir a data do pagamento. Atualmente, a Porto Seguro está valorizando muitíssimo, 33,86% nos últimos 12 meses, para as ações PSSA3, que são as ações ordinárias da empresa. Só lembrando, a Porto Seguro está listada no segmento de novo mercado, que garante a ela os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir. E é por isso que ela só tem as ações ordinárias, que têm uma excelente liquidez, passando de 60 milhões de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores, ainda por cima 100% de tag along. O PL da empresa é muito bom, de 8,83, e o PVP mostra que a empresa está 61% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield atual de 4,56%. Vale destacar que a Porto Seguro trouxe seus resultados do quarto trimestre do ano de 2023 há praticamente um mês. E eu chamo a atenção aqui no sumário executivo justamente para o lucro líquido da companhia, que aumentou 24% ano contra ano, ou seja, comparação do quarto trimestre do ano de 2023 com o quarto trimestre do ano de 2022. E pasmem, praticamente dobrou o lucro líquido na comparação ano contra ano, fechando em 99,7% de aumento em relação ao ano de 2022. Se quiserem que eu traga o Fique Preparado da Porto Seguro, é só deixar nos comentários abaixo. Na sequência agora vamos falar da Embraer, porque ela atingiu a cifra recorde de 24,7 bilhões de reais de valor de mercado. E isso com suas ações em BR3, só não vai confundir aqui com as ações da EDP, que ao invés de ser um M, é um N. Sobre a Embraer, é importante destacar que ela é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, e ainda com foco em aviação comercial, executiva e defesa e segurança também. E eu destaco isso porque eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem o que a empresa faz necessariamente, sendo que ela foi fundada em 1969 e veio agora, em março de 2024, a alcançar essa cifra de 24,7 bilhões de reais de valor de mercado. Só enfatizando que o valor de mercado é quanto ela vale na Bolsa de Valores, ou seja, as ações em BR3. E a matéria ainda destaca que esse aqui foi um recorde desde a sua entrada no novo mercado, que aconteceu em 2006, ou seja, a empresa ainda por cima está listada no segmento de listagem de mais alto nível de governança corporativa possível na Bolsa de Valores. De acordo com a matéria, tem otimismo, e esse otimismo vem bem fundamentado. Afinal, a ação da companhia vem aumentando desde a encomenda de 133 jatos pela American Airlines. E isso aconteceu nesse mês, se observarmos aqui as ações em BR3 na periodicidade semanal, o que significa dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E aí fica muito simples de ver que as ações tiveram um rompante realmente de alta a partir da semana do dia 26 de fevereiro. Mas o rompimento dessa congestão aqui que estava acontecendo com as ações da empresa realmente aconteceram no final do ano passado, na semana do dia 27 de novembro. De lá para cá, as ações valorizaram mais de 66%, chegando realmente a um resultado histórico que é o topo histórico, ou seja, as ações nunca tiveram tão valorizadas quanto estão neste momento. Lembrando ainda que a empresa divulgou recentemente o seu guidance, além também de divulgar o seu resultado, ou seja, seus resultados do exercício social do ano de 2023. E o mercado achou esses resultados muito fortes, juntamente com o guidance de 2024 que a empresa trouxe para o mercado. E aí a receita foi certa. O fluxo de notícias positivas acabou trazendo aqui uma sequência de aumentos e também no preço-alvo das ações em BR3 por grandes bancos, como por exemplo o próprio BTG Pactual, que incluiu a Embraer na sua carteira recomendada de ações e reiterando ela como top pick, ou seja, preferida do setor dela. Para o gigante Morgan Stanley, ele reavaliou a ADR, ou seja, as ações no mercado americano, de 19 dólares e 50 centavos para 40 dólares, sendo que ele deu a largada à sequência de elevações de preço-alvo da Embraer. No relatório do banco, ele destaca: emerge de múltiplos de ciclos de investimentos e entra em um período de colheita. E é verdade, estamos vendo a Embraer há vários anos, inclusive, investindo forte, e essa avaliação do Morgan Stanley faz muito sentido, entrar num período de colheita de todo esse investimento. E é por isso que quem tem informação no momento certo é que pode tirar bons resultados do mercado. E eu trago esses conteúdos diariamente no Ativo Virtual, e é por isso que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações para receber esses conteúdos que eu trago e que servem de ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores. Já a BB Investimentos, ela também elevou o preço-alvo da Embraer por entender que o portfólio da empresa é moderno e competitivo, avaliando o preço-alvo da companhia de R$ 26,87 para R$ 41,70,
Sendo que atualmente as ações em BR3 estão valorizando mais 63% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 33 aproximadamente. O PL da empresa é estratosférico de 31,67 vezes nesse múltiplo aqui do PL. E o PVP mostra que a empresa está 84% acima do seu valor patrimonial. E ela não prioriza o pagamento de dividendos, porque, como eu acabei de explicar, é uma empresa que está investindo fortemente já há vários períodos. Mas notem que esse movimento de alta acabou de acontecer, o que significa dizer também que esses múltiplos aqui, que eu sempre chamo como retrovisor do mercado, ou seja, aquilo que já aconteceu, eles não refletem o potencial da colheita, entre aspas, citada pelo próprio Morgan Stanley. Até porque a Embraer teve um lucro de quase R$ 1 bilhão no quarto trimestre do ano de 2023, o que representou uma alta de 54% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a receita da empresa foi de R$ 9,7 bilhões, ou seja, teve uma queda de 6,7% na comparação do período. No acumulado do ano, a receita da companhia foi de R$ 26 bilhões, e aí sim, a empresa teve 13% de aumento. E agora vamos falar sobre a Suzano, que ela está propondo o aumento do capital social da companhia em 10 bilhões de reais. Inclusive saindo documento oficial, ou seja, a ata de reunião extraordinária do Conselho Fiscal da companhia, que aconteceu no dia 22 de março. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui e também a motivação da empresa. Então a proposta essencialmente é fazer o aumento de capital de 10 bilhões de reais, mas sem a emissão de novas ações, ou seja, a empresa não vai aumentar a sua base acionária. É muito importante os acionistas prestarem atenção nesse tipo de item. Afinal, quando se aumenta a base acionária, você está dividindo o resultado por mais investidores ou acionistas. E aqui ainda vai ser discutida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia, ou seja, a AGOE, que vai acontecer no dia 25 de abril de 2024. Está para acontecer ainda porque se trata de uma proposta neste momento. E como a empresa pretende fazer isso? Bem, ela está levando em consideração a possibilidade de usar o saldo de reserva de lucros para fazer esse aumento de capital. Afinal de contas, como eu tenho trazido aqui no Ativo Virtual, em diversos vídeos, as empresas sempre destinam parte dos seus resultados para a reserva legal de lucros. Porém, ela não pode fazer essa reserva indefinidamente. Em algum momento, ela precisa definir um limite para isso. E no caso, a reserva para o aumento de capital estatutária é de 80% do capital social da companhia. Já a reserva especial é de até 20% do capital social da companhia. Então, como vocês podem observar, sempre tem um limite para fazer essas reservas, ou seja, a empresa não pode indefinidamente ficar enchendo o cofrinho. Ela precisa, em algum momento, destinar esse recurso. E é exatamente daí que ela pretende utilizar essas reservas de lucros para não ultrapassar o limite do capital social estabelecido na lei das SAs e também no Estatuto Social da companhia. E agora vamos falar então da Copasa, que trouxe esse fato relevante no dia 26 de março. E como vocês podem ver, eu trago diretamente aquele que foi protocolado no site da CVM. Ou seja, é um documento oficial da companhia. Sendo que esse documento, em fato relevante, trata da recomendação feita pelo Conselho de Administração da Copasa em uma reunião que aconteceu no dia 25 de março, ou seja, na última segunda-feira, mas esse documento apenas foi publicado no dia 26, trazendo duas grandes notícias para os acionistas e também para os investidores, que podem ficar interessados ou, pelo menos, a olhar a Copasa com outros olhos. Afinal, a proposta feita pelo Conselho de Administração é de ajuste nas finanças da empresa relacionado ao excesso da reserva de lucros, isso em relação ao capital social da companhia. E como eu venho trazendo aqui no Ativo Virtual, as empresas colocam no seu estatuto social e também na política de pagamento de dividendos, ou pelo menos na destinação dos lucros da empresa, que geralmente elas fazem a reserva legal e outras reservas que elas julguem necessárias. Porém, essas reservas não podem infinitamente receber dinheiro a cada trimestre. As reservas têm um limite e geralmente esse limite está atrelado ao valor total que a companhia vale, isso através do seu capital social. E a informação que temos aqui é que o Conselho de Administração da empresa está recomendando com base nos resultados do exercício social que terminou no ano de 2023. Afinal, como podemos ver aqui diretamente no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas, em calendário dos próximos resultados, a Copasa acabou de divulgar seus resultados do ano de 2023 e foi no dia 26 de março, ou seja, exatamente a data da publicação desse documento. Mostrando com isso que a proposta do Conselho de Administração da integralização de 203,4 milhões de reais aproximadamente ao capital social da companhia.
e isto sem a emissão de novas ações, o que significa dizer que o valor será integrado ao capital da empresa para fortalecê-lo financeiramente, sem alterar o número de ações emitidas pela empresa, o que necessariamente vai afetar positivamente os indicadores relacionados ao valor patrimonial da empresa, que aliás já é muito bom. Lembrando ainda que a companhia está valorizando mais de 48% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 21,18. O PL é realmente muito atraente, apenas 5,81, indicando que a empresa está super descontada no mercado de acordo com a sua capacidade de geração de lucros. E ainda por cima, com essa possível integralização, vai fazer diferença aqui no valor patrimonial da empresa. E ainda por cima, o dividend yield são de excelentes 12,77%, ainda mais com toda essa valorização. Então, atualmente, a empresa está 6% acima do seu valor patrimonial, considerando o seu valor de mercado. Ou seja, o valor de mercado está 6% superior ao que ela vale no papel. E quanto a isso? Bem, vamos pedir ajuda aqui ao Investidor 10, clicando em empresa. Rolando um pouco para baixo, vamos descobrir qual é o valor de mercado, que é de 8 bilhões de reais. O valor de firma de 11,72 bilhões e o patrimônio líquido de 7,57 bilhões de reais. Então vai ser um belo valor que a empresa vai estar integralizando e necessariamente mexendo nos indicadores, a empresa vai ficar mais barata no mercado, chamando ainda mais a atenção de investidores e potencialmente valorizando as cotações da companhia. Um outro ponto que chamou muito atenção, e é claro que isso aqui traz interesse imediato para os investidores da Bolsa de Valores, é que o Conselho de Administração da Copasa está propondo aqui uma distribuição de 300 milhões de reais em forma de dividendos extraordinários. E notem que a palavra extraordinário significa extracalendário. E como podemos ver, a empresa tem 380,25 milhões de papéis em circulação, ou seja, ações CS-MG3. E podemos fazer uma conta simples para saber quanto isso aqui vai representar em pagamento de dividendos. Afinal, isento de imposto de renda, basta a gente dividir 300 por 380,25, exatamente como está aqui no Investidor 10. Assim vamos descobrir que o valor que a empresa vai pagar é de aproximadamente 79 centavos por ação. Podemos até arredondar para baixo, 78 centavos, que esse 1 centavo não vai fazer muita diferença. E se considerarmos as cotações da data de gravação desse vídeo aqui de R$ 21,18, basta a gente dividir esse valor por R$ 21,18. E vamos descobrir então, multiplicando por 100 para ficar em percentual, então a empresa vai estar trazendo um dividendo adicional, ou seja, um dividendo extraordinário fora do calendário, com um yield incrível de 3,72%, ajudando a compor ainda mais esse dividend yield aqui, passando dos 16%. E de novo, lembrando toda essa valorização que fez com que esse percentual caísse. Afinal, como eu sempre explico aqui no canal, dividend yield é um indicador que soma os dividendos pagos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. E se as cotações dispararam quase 50%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor aqui nesse indicador. Agora, o dividend yield on cost, que é o valor que o investidor que comprou 12 meses atrás está tendo neste momento, é muito superior a esses 12,77%, e mesmo que a empresa confirme essa proposta, vai ser ainda muito superior aos 16%, justamente por conta dessa valorização aqui de quase 50%. E de novo, aqui você já sabe, é só deixar nos comentários abaixo, caso vocês queiram que eu traga o Fique Preparado da Copasa ou de qualquer outra companhia. E lembrando que recentemente eu trouxe esse vídeo aqui, onde aqui eu também falo de dividendos extraordinários da Sanepar de quase 3,6 bilhões de reais. Mas atenção, que não se trata de uma notícia boa necessariamente e nem de uma notícia ruim. É uma informação para colocar o pé no chão e ter uma expectativa adequada a respeito da Sanepar. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dessas empresas e notícias também. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.